Meus queridos alunos do 7º ano, vamos conversar hoje sobre a estrutura fundiária do Brasil. O que vem ser uma estrutura fundiária? É a forma como as propriedades rurais estão distribuídas e organizadas no território de um determinado país, de acordo com o seu tamanho, é claro. E essa distribuição de terras no nosso país tem conflitos seculares. Desde a época de colonização do Brasil, nós estamos estudando e continuamos nos deparando com situações de conflitos sobre a distribuição de terras, principalmente no que tange a distribuição de terras por igual para os pequenos e para os grandes produtores agrícolas. A atividade agropecuária, por exemplo, é uma das atividades que mais se defronta com essa dinâmica da distribuição de terras. Aparece nessa dinâmica os latifundiários, que são os grandes proprietários de terras. Atualmente, a concentração fundiária do nosso país ela é intensificada pela situação econômica de vários e pequenos produtores rurais ou proprietários rurais. Em geral, esses agricultores eles acabam sendo forçados a vender a sua pequena terra para o grande proprietário, uma vez que quando desenvolve, por exemplo, a agricultura familiar, ela depende de poucas terras e ela é desenvolvida no sentido econômico e que não visa muito a exportação, por exemplo. Diferente das propriedades maiores, que garante uma produção em larga escala e rápida, com mecanismos sofisticados no que diz respeito à industrialização desses mecanismos e desenvolve aí a monocultura, que visa aí a exportação desse produto agrícola para outros países. Mesmo possuindo extensas áreas próprias para o cultivo de diversos gêneros alimentícios, gêneros agrícolas e para a criação de animais, o Brasil ele não consegue aproveitar toda a capacidade produtiva que possui em razão da falta de incentivos do governo para a distribuição de terras por igual. Então, aí nessa dinâmica surge o desafio de enfrentar a oposição política e econômica no que tange a distribuição por igual de terras para todas as pessoas. Nessa questão fundiária aí, nós encontramos aí não só o grande e o pequeno proprietário brigando, entrando em conflitos para a distribuição de terras, mas também assim como as pessoas comuns, Os índios, por exemplo, é um grupo de pessoas que vive em intenso conflito com o governo para que as suas terras sejam remarcadas, sejam limitadas para que eles possam aí estar desenvolvendo as suas atividades socioeconômicas e culturais dentro das suas aldeias, dentro das suas comunidades.